que é a abordagem aí para a noite de hoje. Para quem estiver aí sobrevivendo depois de um dia tão longo. Tem muita gente aqui hoje. Vamos lá, Peter, o palco é seu, pode Muito compartilhar obrigado. seu material. No final eu volto com as perguntas. Lembrando para quem está com a gente aqui, quando a pergunta surgir na cabeça, coloca ela no chat. Eu vou sempre falar isso, porque isso facilita até para a gente também aqui, para colocar as perguntas. Porque geralmente, como tem um lag entre a apresentação, né, e vocês ouvirem, pode ser que a gente fique aqui um tempinho esperando as perguntas chegarem, né? Já aconteceu. Então, assim, surgiu, coloca no chat que nós vamos responder aqui no final. Se não der tempo, como nós já fizemos em algumas, nós vamos, você se conecta ao palestrante, independente de qualquer coisa, e faça a pergunta direto. A apresentação já está na tela, tá, Peter? No final eu volto. Muito bom. Bom, legal. Quem chegou a ver um pouquinho da parte que eu me preparei para essa apresentação, quando eu dei o tema, né, lá pro Wagner no início do ano, vamos trabalhar com isso, etc. e tal, eu estava trabalhando com a Sistec, né, então a minha apresentação aí para o evento é como consultor da Sistec, e esse trabalho que eu estou fazendo para a Ocean é continuidade do trabalho da Sistec na própria Ocean, né? Então foi assim um momento assim bastante interessante. É uma coisa que falamos de risco aí na palestra anterior, né? A gente entra na consultoria em um determinado cliente, começa a trabalhar com aquele contexto, e as consultorias, elas querem preservar a continuidade das suas consultorias, elas fecham algumas regras. Você empresa não pode depois contratar aí os consultores, né? Mas o trabalho com a Ocean, que continua ainda, a Sistec está lá trabalhando, a gente percebeu uma sinergia tão grande entre o que a gente começou a fazer, o que eles estavam precisando, o momento de virada e o encaixe de algumas coisas que nós levamos para a rotina da Ocean com o meu histórico profissional, que ficou assim evidente para todo mundo de que eu tinha que fazer parte de uma forma mais íntima daquilo que a gente estava levando enquanto Sistec, né? Então eu vou falar dessa transição, né? E nessa transição o projeto que eu apresento para discutir inteligência não generativa, os agentes de AI e os perigos, né, na adoção indiscriminada de novas tecnologias, ela tem a ver com esse momento aí de passagem do meu trabalho com a Sistec e agora no quadro da Ocean, né, como gerente executivo, cuidando aí de uma gama de contratos. Bom, vamos lá. Mercado de IA, todo mundo vê, o noticiário está por aí o tempo todo, é mais para a gente esquentar o cérebro mesmo, começar a pensar na magnitude do que é isso aí, e uma forma de pensar na magnitude é entender como isso vira um mercado, como vira trilhões de dólares. Estamos falando então de um mercado impressionante aí, de mais de 1,8 trilhões de dólares esperados até 2030, né? Então isso aí dá magnitude realmente do que está acontecendo em volta de uma coisa chamada inteligência artificial. E, ao mesmo tempo, a gente tem uma toeira de perigos que andam aí juntos, né? Chegou agora pelo Globo aí, acho que foi ontem, um colega que estava revendo a minha apresentação da Oceana, como é que nós vamos trabalhar, etc. e tal, falou, olha, Peter, tem esse ponto aqui importante, né? Como é que a IA pode entrar atrapalhando? A gente está aí estudando para crescer na área, a gente está se melhorando enquanto consultor, a gente é estudante, quer ser gerente daqui a pouco, a gente está se preparando para ou melhorar na carreira ou crescer e aparecer pela primeira vez, e a IA desponta ali com aquela que, segundo essa pesquisa aí da Globo, pode eliminar até 92 milhões de emprego, né, num período aí curto da matéria, está ali o link para quem quiser seguir, e ela fala de algumas profissões que vão sobreviver, né, e independente de quais profissões vão sobreviver, a gente vai entender também aqui nessa conversa que eu não sei se dá para interagir, né, porque o Wagner não vai estar aí online ali olhando alguma pergunta, mas se tivesse alguma pergunta intermediária durante a apresentação, a gente poderia até trazer para fazer um flip aí de ideias, seria interessante, mas vamos lá. Então, tá atento, né, a esse mundo da IA, e aí temos essa mensagem aí, né, o diretor executivo da Amazon
anunciou que a companhia reduzirá sua força de trabalho à medida que a inteligência artificial vai substituindo funcionários humanos. Então já é verdade, está acontecendo, a gente está vendo aí, está ali o Wagner me avisando que se alguém der uma cutucada muito forte e dizer, pô, Peter, nesse assunto aqui, dá uma palhinha, ou vamos aumentar esse assunto aqui, vocês estão livres para fazer isso. Sempre que a gente transformar isso num debate, fica mais bacana ainda. Outras apresentações que eu fiz nos últimos 7 anos, eu tinha uma sequência bem mais específica, eu estava mostrando uma ferramenta, uma técnica, primeiro passo, segundo passo, como é que eu saio do ponto 1 para chegar no ponto 2, né? Aqui ela é ilustrativa, com um caso real, em cima de uma consideração importante que a gente tem que fazer sobre AI, mas ela não tem aquela pegada de que se eu perder o slide 1, eu não consigo chegar no assunto seguinte, né? Então dá para a gente ser interrompido aí se a gente perceber que vale a pena. Tá? E aí o ponto que já começa a entrar já no meu tema, né? Que eu falo, vamos pensar na importância da AI, mas vamos olhar que já existem inteligências não generativas há décadas que estão disponíveis e que são extremamente importantes e necessárias e que a gente precisa capitalizar em cima dessas inteligências não da moda, e elas têm capacidade revolucionária também na nossa rotina de trabalho, né? E a gente então ter uma visão bem crítica de como que a gente vai trazer o mundo de AI para o nosso emprego, para a nossa forma de pensar, para o nosso dia de trabalho, para a nossa equipe e para as nossas empresas. Então é uma faca de 2 gumes, né? E ao mesmo tempo que está eliminando o trabalho, também tem alguns pontos interessantes, né? Existe, por exemplo, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico diz que vamos perder postos de trabalho, mas também vão criar novas oportunidades e aumentar a produtividade, né? E aí volta naquela pegada lá do gestão de riscos do nosso colega Guilherme Lima, né? Que ele fala, olha, onde há problemas, onde há riscos, há oportunidades, né? Então a gente tem que olhar essas duas visões enquanto a gente pensa na evolução da importância de tecnologia na nossa rotina de gestor, na nossa rotina de equipe, de construção de ambiente para trabalhar o produto do nosso cliente, a entrega que nós temos que fazer, né? Então, vamos lá esquentar esse cenário aí com mais um pouquinho, né? A IA primariamente transforma o trabalho, mas não elimina, afirma a maioria dos casos, e ela vai assistir os humanos a desenvolver novas tarefas, executá-las melhor, ao invés de substituí-los. E eu falava disso em 2017, numa frase assim, já com um certo número, que eu vou apresentar no slide seguinte, de o que é isso para o gerente de projeto, né, e que impacto que isso pode ter para o gerente de projeto. Já desde 2017 a gente estava anunciando isso aí. Eu trabalhei como startup para a gente fazer sistemas de gestão e otimização de cronograma com a aplicação de inteligência artificial, né? Então, em cima desse cenário transformador, eu quero ver se eu consigo contribuir para essa releitura da IA e os cuidados que a gente tem que ter na sua implementação. Então, cooperar com o progresso ou tornar-se obsoleto ainda é parte do artigo aqui do G1 que eu deixo aqui para vocês anotarem. E saindo desse contexto, vamos falar de 2 pontos que estão no meu título, né? O primeiro é o que é a inteligência não generativa, né? Em linhas gerais, né? Então, o que ela é? Eu estou falando que é não generativo qualquer tipo de sistema e que existe um aprimoramento de como essa codificação, esse algoritmo, esse preparo tecnológico foi colocado para que em níveis cada vez mais elevados ele solucione problemas cada vez mais complexos. E eu não preciso ser generativo e inventar em cima da hora e rodar em cima de uma criatividade machine learning e começar de novo e melhorar cada vez, porque certas coisas elas são tão íntimas de rotinas grandes de trabalho e das expertises dos profissionais e as técnicas que já estão em voga, que os sistemas com algoritmos avançados focados naquele problema em particular, eles vão gerar resultados ainda surpreendentes e provavelmente por alguns anos à frente da IA, né? Por quê? Porque a IA, de certa forma, ela tem que aprender com bons modelos, né? E aí, a gente para e pensa um pouquinho.
olhando todos os projetos que você realizou na sua vida, ou que você já viu alguém realizar, ou da equipe que você esteve, eu olhando para os meus 30 anos de carreira, como é que você separa o projeto bom de um projeto muito bom, de um projeto nem tão bom, a ponto de dizer, Iá, aprende aqui com esse cenário, e aí todo projeto que a gente fizer de agora para frente, vamos fazer dessa forma. Né? Não tem isso. Né? A gente tem projetos que são muito bons para o cliente e falham para a empresa executora. Nós temos projetos que são muito bons para a empresa executora, mas que não atendem à necessidade final do cliente. Às vezes eu tenho um bom executor e um bom projeto com um bom resultado para o cliente e para os seus patrocinadores, mas o usuário da redondeza, né? Ou seja, a cidade vizinha daquela grande construção, daquela grande barragem, daquela usina, ela pode passar por uma situação que não é tão boa como parte do efeito daquele projeto. Né? Então, sob a perspectiva de diversos stakeholders, de diversos pontos de vista e etc., o que é um bom projeto, o que é um mau projeto, como que a IA pode aprender e ser capaz, então, de fazer aquele tipo de projeto outra vez, se você não tiver um grau de especialidade feito pelos engenheiros, pelos arquitetos, pelos desenvolvedores, se for em tecnologia, pelo pessoal do pipe shop que está em fábrica, que é um ambiente que eu estou entrando agora, que está fazendo aquela peça que acabou de ser engenhada pela primeira vez, então ela não é um item que já tem um robô, que já aprendeu a fazer, que foi treinado para isso. Né? Então, projetos por si, pela natureza única, né, serem únicos, eles são extremamente difíceis de virar uma fonte de referência para que a IA dê grandes resultados. E a gente vê um monte de propaganda em volta disso, né? Olha, o meu sistema agora escuta algumas palavras e ele gera o cronograma do projeto. Tá, né? Pode acreditar que tá bom. Né? Não, ele levanta todos os cronogramas que foram feitos na empresa nos últimos 10 anos e com um ajuste fino do assunto que eu estou entregando para o meu cliente, ele me entrega o cronograma já alinhado com todos os recursos disponíveis da empresa, a disponibilidade do dinheiro, as férias das pessoas, com o tempo de trabalho, os conflitos de trabalho enquanto eles estão executando, e tudo vai ser resolvido magicamente, né? Não vai acontecer essa mágica, né? Você vai precisar ainda do especialista em scheduling para entender onde é que a IA amarrou mal uma coisa e está levando para uma lógica equivocada. Você vai precisar entender onde é que está a aplicação adequada do teu recurso, se de fato está otimizado sob a ótica do dinheiro que precisa ser gasto, do prazo que tem que ser entregue, daquele viés político que foi acordado com o cliente, que não está escrito no contrato, mas se na entrelinha você não for capaz de trazer aquele valor para o cliente, aquele projeto não vai para frente, ele mesmo vira um empecilho para a sua evolução. Né? Então, esse é um cuidado. Né? Então, o que são exemplos de inteligência não generativa? Algoritmos de precificação, sistemas de recomendação, otimização de rota, né? Essa coisa aí do GPS, vou sair de casa, vou chegar em casa em 22 minutos, você faz uma viagem aí de 8 horas, 10 horas, 15 horas, e eu fiz uma recentemente com um matemático muito amigo meu, que me ajuda muito com essa parte de otimização em recurso, de origem russa. Ele esteve no Brasil, a gente se encontrou em Foz do Iguaçu, pegamos o carro e viemos até Macaé, né? Dividido em dias de viagem, milhares de quilômetros no caminho. E você vê como é que é impressionante a capacidade hoje de você antecipar a hora que você chega na cidade vizinha, já com problemas de trânsito que vão acontecer. Alguns nem aconteceram ainda, mas já existe um histórico prévio que entra na conta e aquilo ajuda no cálculo do algoritmo. Né? Então, você vê que os sistemas vão ganhando inteligência sem ser generativa, que é a diferença, e eles vão dando resultados cada vez melhores. E a minha paixão nessa onda são os sistemas de otimização de cronograma,
São algoritmos extremamente avançados que são capazes de resolver problemas extremamente complexos em projetos de grande porte com milhares de atividades, e esses sistemas de otimização de uso realmente profissional e aplicado com o máximo de otimização de recurso, baseado em dinheiro, essa coisa toda, que tem muito a ver com minhas apresentações nas últimas 7 outras edições aí do Kona GP, são na realidade ferramentas que existem desde a década de 90. Tá? Então, existem algoritmos, mecanismos de otimização de cronograma que podem trazer resultados para um projeto superiores ao que você vai enxergar em qualquer sistema de IA hoje em dia, e eles já existem desde a década de 90, e eu vou dizer que ainda vai levar uns 10, 15 anos aí para que a IA possa aprender com eles para ser melhor em algum momento. Tá? Então, esse é o cenário aí da inteligência não generativa. E do outro lado, o tema da moda, os agentes de IA, você começa a ter os chatbots que entram para automatizar coisa, mas já com inteligência. Um nível intermediário são os RPAs, que pegam alguma coisa já pré-codificada e com algum ajuste faz algum outro realinhamento. E existem, de fato, os outros que vão aprendendo com o seu ambiente, melhorando cada vez as interações. Tem gente que conta o caso lá de projetos onde metade da equipe de projeto já nem é mais gente, né? Interage uma área de qualidade, uma área de risco, uma área de suprimentos, e na realidade eles já são agentes autônomos, né? E eu acredito que parte disso deve funcionar, e a outra parte precisa do toque dos especialistas de cada área, né? Então, o agente de IA são sistemas autônomos que percebem seu ambiente e agem para atingir seus objetivos. Tá? E, embora esse seja o tema da moda, eu acho que muitas palestras desse evento vão destacar essas soluções de IA. Eu quero chamar a atenção para o que já existe em inteligência não generativa e, o mais importante ainda, como que eu faço para que ambas, de fato, tragam resultado para qualquer tipo de projeto, né? Então, o propósito da palestra: desmistificar a IA em GP, indo além do brilho da novidade, alertar sobre os perigos da adoção sem estratégia e conhecimento aprofundado, e incentivar uma abordagem que seja crítica e responsável. Aí, acreditem, eu ia botar até como surpresa, mas já vou falar logo, esse slide foi preparado sobre IA pela IA, né? Então, já estou usando ali para tirar o meu tempinho de preparo de material, né? Eu preparava uma hora de palestra para um evento do PMI Global, eu levava 40 horas de preparo de material para fazer uma hora de apresentação, né? Se eu voltasse no tempo e eu fizesse as mesmas apresentações, com o mesmo contexto, com as mesmas preocupações, eu conseguiria provavelmente fazer uma palestra de 1 hora com um preparo de 10, né? Então eu teria um ganho assim fantástico. Então, por que o apelo da promessa do AI, né? Por que a gente se sente pressionado a adotar a inteligência artificial, né? E aí nós temos a questão do FOMO, né? O Fear of Missing, o medo de ficar de fora, né? Pressão do mercado tecnológico, ele é um catalisador poderoso para a adoção de IA. Ele impulsiona empresas e os profissionais a integrar a inteligência artificial sob a percepção de que está todo mundo usando, né? Ali já está usando, aquela empresa já tem, aquilo lá já apareceu no jornal, etc. E tal. Eu tenho que usar, eu não posso ficar de fora, e aí você corre para fazer uma aplicação que pode não ser a mais adequada, né? E essa urgência, ela então é acentuada por uma aparente facilidade dessas ferramentas, né? Eu já dou um agente que pensa marketing, eu já dou um agente que pensa suprimentos, eu já dou um agente que pensa jurídico. Então, poxa, se eu botar ele ali para trabalhar comigo, eu vou sair acelerado e vou resolver tudo de uma forma muito prática, rápida, barata e tal, e se eu não fizer, o meu concorrente faz, né? E aí, muito cuidado nessa hora, né? Então, esse slide aí veio por IA, o resto da apresentação não. Acho que talvez mais um slide ali, eu usei IA um pouquinho, e ao mesmo tempo
Outras apresentações, como eu já ilustrei aqui, que eu gastava 40 horas, 30 horas, 60 horas já gastei numa apresentação de 1 hora para levar para um grande evento, né? Eu provavelmente reduziria essas grandes massas de horas de preparo para 1/3 do seu tempo, 1/4 do seu tempo, né? Então a IA sim tem coisas maravilhosas que já fazem parte da minha vida também. E aí, parando, respirando, pensando em cima. Eu vou precisar que o Wagner coloque ali no chatzinho ali para me dar uma dica, porque eu sei que a minha apresentação começou um pouquinho mais tarde e eu preciso ter uma ideia assim do meu tempinho para regular e a gente acabar no tempo legal, né? Então, a partir de agora, Wagner, se você puder me dar a dica aí, né? São 21h36 agora. Quanto tempo mais ou menos eu tenho, reservando aí uns 5, 10 minutos aí para o pessoal fazer pergunta, tá? Ok, no meu tempo tem 30 minutos ainda, tá legal. Então vamos lá. Processo, pessoa, sobre ferramentas, acima das ferramentas. Valorizar o desenho do entendimento de processos, a simplificação de processos, que eu posso até usar a IA para me ajudar em alguns momentos, mas eu tenho que entender o processo, melhorar o processo, simplificar o processo e trabalhar com pessoas ao redor disso aí. E essas duas entidades, elas têm que estar acima das ferramentas tecnológicas que a gente for colocar no nosso ambiente de trabalho. Seja ele um agente IA, seja ele uma inteligência não generativa, né? E aí tem a contraposição. Hoje, eu vou dizer que mais de 80% do trabalho rotineiro do gerenciamento de projetos, ele pode ser executado pela agente de IA, né? Então, eu posso pegar coisas que me tomavam 8 horas de cada 10 do meu dia, né? Eu nunca trabalhei em 8 horas no dia. Processo, pessoa, sobre ferramentas, acima das ferramentas. Valorizar o desenho do entendimento de processos, a simplificação de processos, que eu posso até usar a IA para me ajudar em alguns momentos, mas eu tenho que entender o processo, melhorar o processo, simplificar o processo e trabalhar com pessoas ao redor disso aí. E essas duas entidades, elas têm que estar acima das ferramentas tecnológicas que a gente for colocar no nosso ambiente de trabalho. Seja ele um agente IA, seja ele uma inteligência não generativa, né? E aí tem a contraposição. Hoje, eu vou dizer que mais de 80% do trabalho rotineiro do gerenciamento de projetos, ele pode ser executado pela agente de IA, né? Então, eu posso pegar coisas que me tomavam 8 horas de cada 10 do meu dia, né? Eu nunca trabalhei em 8 horas no dia, meus dias sempre foram mais longos. Então, né, 8 em cada 10 horas minha do meu dia de trabalho, eu posso, de alguma forma, converter em maior agilidade e ter a parte disso aí resolvido usando meus agentes de IA. E aí, esse restante dessas horas que eu economizo, eu começo a trabalhar a gestão de uma forma mais artística, né? Ali nas entrelinhas do que tem que acontecer. Então, o que eu falo muito quando eu começo a trabalhar com equipes grandes e que a gente tem que readequar toda uma área de gestão e os projetos estão meio assim em momentos turbulentos, e aí você vai preparar um portfólio de projetos com equipes que estão juntas trabalhando para recuperar metas que há algum tempo estão ali meio estagnadas. Aí eu sempre falo, gente, nós vamos fazer esses ajustes aqui, nós vamos ter um momento aí de levar mais trabalho para casa, vamos ter que fazer uma pegada um pouco mais prolongada num primeiro momento, vamos ter que entender que tem trabalho e retrabalho, coisas que vocês estão acostumados a fazer, vocês têm que continuar fazendo, porque o projeto em crise precisa daquele mínimo que vocês já sabem fazer. Enquanto isso, a gente vai experimentar coisas novas para que o projeto vá melhorando, né? Então tem aquele momento pesado de você mexer no processo, discutir com as pessoas e tentar transformar o ambiente de projeto onde você está. E só que eu falo, a luz ali na frente é da gente ter o famoso ócio produtivo. É você poder finalmente sentar nas suas 8 horas de trabalho, nas suas 10 horas de trabalho, e você olhar com mais tranquilidade os e-mails que você troca com o seu cliente, você ler com mais
carinho, mais atenção às nuances, um contrato que está pegando, você reexaminar uma característica do cronograma que você está entregando, você fazer um acompanhamento da parte de fabricação, da entrega lá na ponta para o cliente de uma forma mais próxima. Então você começa a ter tempo para filosofar sobre o que você pode melhorar ainda naquele seu ambiente de projeto. Então, você sai do automático e do massivo e do repetitivo para ter sobras de tempo que vão favorecer então a qualidade final, né? E aí uma das formas de ganhar isso aí é verdade, pode acontecer com os agentes de IA. E por essa razão, uma coisa que me atraiu muito no processo de chegada na Ocean para fazer um trabalho de melhoria de processo, a readequação de projetos, para acelerar resultados em projetos, etc., que a gente estava convidado a fazer, eu achei muito interessante saber que a empresa tinha prerrogativas internas já, áreas tecnológicas internas, que vão estar no outro slide, errei a ordem aqui, mas ou seja, além do processo pessoa, na hora que eu precisasse encaixar a ferramenta, a empresa também já tinha um embasamento técnico interno, um hub de inovação que pode me ajudar nessa transformação também de ferramental, né? Mas antes de eu chegar nesse slide que eu adiantei aqui, eu tenho esse lembrete aqui, esse link do FOMO, né, do medo de ficar de fora, que eu percebi que o próprio PMI teve, né? Quando começou muita coisa assim, projetos convencionais agora viram projetos tradicionais, entram os projetos ágeis, está tudo mudando, as coisas estão ganhando outra envergadura, são outros tipos de pessoas que começam a conversar umas com as outras. Opa, agora entrou um negócio de tecnologia tem inteligência artificial, os agentes já estão acelerando isso. Como é que a gente garante a qualidade da gestão? Como é que a gente garante a continuidade de mais de 50 anos de trabalho na área de gestão que o PMI promove, né? Então, eles começaram a fazer estudos, né? Eles começaram a buscar informações sobre o que está disponível, o que pode estar disponível, como é que isso influencia o nosso trabalho, como é que vai influenciar. Isso aí está fora de foco de propósito, né? Não é para vocês lerem o quadrinho, é para vocês saberem que existem pesquisas já feitas pelo PMI já há alguns anos, que vão então trazendo informações sobre o impacto de inteligência para a nossa rotina de gestão, né? Fala dos métodos de trabalho, quais são os itens que podem fortalecer a nossa capacidade de ter resultados, quais são os skills que eu tenho que me empoderar para ter resultados melhores, né? E aí, abrindo esse quadrinho um pouquinho, né? Como é que eu melhoro minhas habilidades, como é que eu vejo as minhas necessidades de aprendizado, como é que eu posso buscar benefícios esperados. E aí o PMI começou a desenvolver um material adicional onde ele fala, olha, para você trabalhar com planejamento, se você quer ter melhorias de performance, você pode ver como é que isso se adequa ao triângulo de talentos do PMI, dessa forma, você pode ver que tipos de tarefas você tem que estar atuando, e você pode ver como ferramentas generativas podem te ajudar nesse processo. Então tem um material assim extenso, vários treinamentos online do PMI falando de inteligência artificial, inclusive em caráter gratuito. Você só precisa de fato se inscrever como usuário do PMI, mas não precisa ser um assinante, pagante, aquela coisa toda, tá? Então esse material está lá disponível para vocês. Então GPs e equipes, eles podem se beneficiar das experiências de AI junto com o PMI e pegar uma casquinha aí desses acessos gratuitos também. E aí, do outro lado da moeda, né? Atenção para não acelerar o que não precisa ser feito ainda, ou não acelerar aquilo que não está ajustado, acelerar aquilo que eu já estou errando muito, né? A gente falava disso em desenvolvimento de sistema há décadas, dizendo, eu não posso criar um software que automatiza o que está mal feito, né? Aí agora eu não posso ter uma inteligência artificial que faz o código do sistema que automatiza o que não é para ser feito, né? Vamos ligar nisso aí.
E aí a consultoria da Sistec chegou na Ocean com o objetivo da gente trabalhar processos pessoas e identificar a aplicação de ferramenta e a adoção de ferramenta conforme necessidade. E aí a gente teve a surpresa de chegando na empresa, saber que ela já tem uma parceria com a Elo Group, e a Ocean, então, com essa parceria da Elo Group, ela criou um hub de inovação. Então, e na medida que eu vou ajustando processos e pessoas, e a gente vai entendendo pontos de velocidade que a gente pode ganhar com ferramenta, eu não preciso, no caso deles, sair no mercado para começar a procurar certos tipos de solução, porque esse hub já está de forma contínua, vendo o que está chegando, testando, experimentando, botando em prática em situações diversas, aprendendo com experiências internas e com clientes, e aí em cima dessa evolução a gente então matura o processo de aproveitamento dessa inovação, e aí a gente pode trazer ela de uma forma mais substancial para o nosso processo e para as nossas pessoas. Nesse trabalho aí da Nexio, né, já temos várias empresas aí que estão trabalhando em parceria, então trazem soluções tecnológicas das mais diversas, e aqui nessas soluções tecnológicas tem soluções generativas e não generativas, processos de automação e processos de agentes, né? E já tem esse trabalho rodando em também diversos clientes da Ocean, enquanto a gente vai desenvolvendo o nosso portfólio. Dentro de casa, na situação do meu projeto de implantação de um PMO, a gente fez um uso de tecnologias internas da empresa, mas de uma forma mais gradual, amarrada a um desenho de uma evolução de um processo que a empresa já vinha fazendo, né? E aí então chegamos lá para fazer o desenvolvimento do escritório de projeto. Esse escritório de projeto é da área de MSO, para deixar bem claro, porque a Ocean tem vários segmentos, e o nosso corporativo fica no Rio de Janeiro, eu estou em Macaé com a parte de óleo e gás, então o MSO é a nossa base em Macaé, que a gente trabalha com a parte de manutenção, né? E junto com esse PMO a gente lançou um projeto de nome Esteira 42, que eventualmente até conto porque 42, mas vamos ver um pouquinho do que ele trouxe para a gente. Então, a moda hoje fala de VMO, né? Precisamos apresentar valor, é o valor que tem que ser desenhado, onde é que eu apresento o valor, eu tenho que construir um departamento para cuidar disso, eu tenho que cuidar dessa parte, eu tenho que transformar benefícios em valor, e eu estou ligado nesse conceito de benefits, né? De realização de benefícios que vão se transformar em valor junto ao PMI desde 2017, quando eu trabalhei inclusive na montagem do guia de práticas de gestão de benefício, né, onde a gente começa a discutir a diferença entre simplesmente fazer uma gestão tradicionalista do portfólio, melhorias numa área, alguma coisa, para você focar em construção de valor, entrega de valor, desenvolver benefícios entendendo custos para entregar o valor na outra ponta, né? Mas tem muita coisa que quando virou VMO, virou muito pelo modismo também, né? O PMO está meio desgastado, então agora vamos dar mais ênfase ao que ele faz, então vamos dizer que ele constrói valor. E se você fizer um PMO sem uma estrutura bem fundamentada, com uma proposta de valor bem desenhada, ele rapidamente cai em desuso, e aí você já queimou a ideia do VMO que acabou de chegar, né? Sem você dar tempo nem de estruturar a essência básica daquilo que eu posso obter de um escritório que traz boas práticas de gestão em projeto, que ajuda as pessoas a entenderem o seu contexto, que ajuda a distribuir esse conhecimento entre outras áreas, né? Então a gente fez a opção por manter o PMO e não falar do VMO, e a gente teve o cuidado de posicionar o escritório de projeto na transversal entre todas as áreas. Então não é à toa que quando eu entrego um contrato de grande porte na área de óleo e gás, e que eu tenho que fazer desde o primeiro desejo do cliente à última entrega uma sequência enorme de atividades
de entendimento do problema, de engenharia, de suprimento, de fabricação, né? Então eu preciso trazer aquelas práticas, eu preciso trazer os alinhamentos, não só para a própria parte de contrato, que domina os projetos propriamente dito, mas fazer com que esse conhecimento se reaplique e se distribua nas demais áreas. E isso para a gente, no momento da Ocean, que a gente estava experimentando na chegada dessa proposta do PMO, ela ainda era mais evidente na fábrica. Então, quando a gente criou o projeto Esteira 42, a gente nasceu acompanhando a rotina operacional de fábrica para ajustar a fábrica a uma capacidade de atuação em projetos, para então retornar em projetos e trabalhar a entrega de valor para o nosso cliente. E aí nessa estruturação a gente lançou um método, né? Então, um método ágil, um método tradicional, um método complexo, um método fácil. Um método. O que é o método? Uma representação de etapas que a gente precisaria adequar as pessoas a conhecerem e seguirem. E esse método era alguns posicionamentos-chave, algumas decisões-chave de como trabalhar um fluxo de processo muito simplificado, para que todos entendessem de uma forma bem rápida aonde que nós estaríamos em um determinado projeto para atender o nosso cliente e como isso passava pela transversalidade de todas as áreas. Então, nosso processo era necessidade, que o cliente quer, o planejamento dessa necessidade, como é que eu enxergo isso para começar a desenvolver as atividades seguintes. Depois eu entro na parte da programação, que é aí a programação tem muito a ver também com que a gente fala do ambiente de engenharia e de fábrica para essas entregas dos nossos projetos. Então a gente se prepara para fazer a entrega que está planejada. Então nós temos a realização propriamente dita, que pode acontecer só em fábrica e eu levo coisas em fábrica para aplicação futura, pode acontecer com fábrica e aplicação já nas plataformas de forma imediata, ou às vezes é só a realização do serviço a bordo, que é uma manutenção emergencial com materiais que já estão disponíveis lá em cima e a gente não trabalhou nem a parte de suprimentos e nem a parte de fabricação dentro de casa. E aí então nesse super complexo processo, quando termina então a realização, eu faço o fornecimento. E aí esse fornecimento ele é tão simples quanto eu falar, está aqui a entrega, ela funciona assim, eu medi, já recebi por ela, está aqui o manual de uso, né? Então a gente concretiza a entrega de valor com um fornecimento para o cliente. E isso fecha então o ciclo de vida de um projeto, que é a essência do que a gente tem que se preocupar enquanto gerente de projeto, mas nós temos um desafio bastante complexo quando nós entramos no cenário do MSO. Né? Nós trabalhamos então com serviços onshore, numa base com mais de 20 mil metros quadrados, e pipe shop, parte de fábrica, suprimentos enormes e tal, e uma sequência de serviços offshore em projetos e clientes completamente diferentes, onde em plataformas, em FPSOs, em estruturas remotas, a gente tem que chegar a uma inteligência e uma necessidade do cliente ao final do seu fornecimento, integrando então esses serviços do onshore e o offshore. E para ter uma ideia da volumetria do que é essa carteira de projetos, nós estamos falando de 5 projetos que estão hoje, 5 contratos que nós estamos trabalhando hoje dentro do nosso portfólio. E esses 5 contratos estão inseridos no contexto Petrobras e empresas privadas, e dentro desses 5 contratos, só no ambiente de serviço onshore, nós temos que planejar, programar, realizar e fornecer mais de 18 mil projetos. Tá? Então, aí agora a gente começa a ver a envergadura, a diferença entre ter um contrato com um cliente que tem 2 projetos, macro projetos, né? 2 grandes contratos, e esses grandes contratos têm centenas de demandas, e essas centenas de demandas têm cada uma delas o seu próprio ciclo de vida, e dentro de cada um dos seus ciclos de vida, então, eu os transformo em projetos. E aí é aquela coisa, né? O último lugar que eu estive trabalhando, a gente falava de um portfólio de 150 projetos, fiz uma apresentação até no CONAGP falando disso, qual era a complexidade, como é que bota no portfólio e etc.
E agora eu estou falando de um cenário de 18 mil projetos e tem algumas diferenças entre eles, né? O projeto, neste caso, ele pode ser uma coisa tão pequenina quanto identificar uma necessidade a bordo de um item que está enferrujado e pode ter um vazamento e botar a perigo uma plataforma, e aí eu vou fazer um reparo naquele pontinho, mas eu tenho que fazer o ciclo de vida todinho, e eu tenho que chegar até o databook e a entrega final daquele projeto do mesmo jeito, né? E eu tenho um outro projeto que é suprimentos internacional, fabricação em 2, 3 lugares diferentes, centenas de peças que se encaixam para dar uma única solução, a logística de embarque, as pessoas que estão lá, todo esse conteúdo chegar a bordo numa determinada data, uma parada que foi planejada para que o sistema da plataforma possa ser cortado e o trabalho seja executado junto de outros dezenas de outros projetos que vão acontecer ao mesmo tempo, né? Então, quando a gente fala 18 mil projetos, eu estou falando de coisas muito simples e coisas muito complexas, e enquanto eu não termino o planejamento delas, 90% delas eu não sei ainda o tamanho, né? Então eu recebo a demanda e aí ela começa a navegar no processo até a gente entender a complexidade, a finalização dos prazos, a volumetria das pessoas que vão se envolver e assim por diante. Então passamos no one shot pelo planejamento, engenharia, suprimento e fabricação. São mais de 250 pessoas da base, operação do dia a dia. Dentro da base trabalham 450 pessoas que são dos projetos offshore. Então são pessoas dos contratos que estão dentro da base para operacionalizar os projetos. E depois nós temos mais de 350 fornecedores que fazem parte desses planos de projeto para que a gente faça as entregas. E do lado do offshore, né, lá no meio do mar, nós temos nas equipes de projeto mais de 1.300 pessoas, com os perfis mais distintos, com os níveis de conhecimento técnico, prático, gestão, etc., dos mais diversos, né, com vários níveis de liderança, supervisões e coordenações. Então, a questão gestão e a questão pessoa e a questão entendimento, ela é fundamental, né? Não dá para você jogar um agente de AI e diz aí, faz aí essa plataforma, né? E aí nos serviços offshore a gente foca em programação, logística, manutenção e reparos, tá? Bom, passando disso aí, a gente tem etapas específicas em cada um dos nossos processos, não precisa a gente realmente falar disso aqui para entender o contexto do que a gente está trazendo. Eu deixei nos slides de qualquer forma, porque aí serve de material consulta, vocês podem voltar e ter uma ideia do que a gente trabalha em cada uma das etapas desse nosso ciclo de projeto. E aí, quando finalmente eu chego naquele fornecimento, que eu fecho aquele ciclo de vida que eu falei antes, eu estou falando que um único contrato tem uma média de 8 mil projetos, e o portfólio atual de 5 contratos que nós estamos trabalhando, ele tem mais ou menos 120 mil atividades em cronograma. Não são as atividades do dia a dia, do offshore, etc. e tal, que está rodando pelos lados. E aí, o que a gente fez com a esteira 42? A gente começou a provocar reações no fluxo de processo, para que as pessoas pudessem se envolver com aquele processo mais simplificado, mas elas entendessem qual é o papel delas e a interação delas, e isso era mais importante do que os sistemas eletrônicos. Mas a gente foi fortalecido nessa implementação por um sistema que já existia dentro de casa, uma espécie de ERP interno que cuida do fluxo. Então seria como se fosse um project server da vida, mas realmente desenhado desde o primeiro momento do planejamento, com delineamento de engenharia, detalhamento, etc., até o último ponto da entrega final, validação do que foi feito com o cliente e databook. Então, o software é quem garante de fato aquele fluxo de processo, e dentro da complexidade daquele fluxo de processo, melhorias de tela, ou seja, de comunicação entre os envolvidos, as interfaces entre as pessoas que a gente precisava entender, que deram agilidade para o nosso processo. E essas bolinhas azuis estão aí porque eu estou trazendo alguns dados que vieram de slides reais da gente, e aí pode ter algum número ali, alguma coisa que eu não posso apresentar aqui. Então, dentro dos nossos gráficos iniciais de controle, né, a gente teve flutuações em contrato 1, contrato 2, contrato 3, contrato 4, com características diferentes de atuação e trabalho que nós tínhamos que fazer, e nós tínhamos que pegar essas situações previstas de cada um desses contratos
e transformar em um planejamento de médio e longo prazo com melhoria de capacidade fabril, velocidade de suprimento e previsibilidade, que era a palavra de ordem que a gente tinha que instituir na esteira. Então, a partir dali, a gente começou aqui tem uma curva S, né? Mas aí aqui ela na realidade não é bem uma S de projeto. Aqui é uma evolução da nossa capacidade fabril e para onde nós estamos querendo ir. E sim, tem uma pontinha que começa um declive, porque em algum momento os meus projetos começam a ser entregues. Então, aí eu vou diminuindo a minha linha de produção para aqueles projetos. Vão entrar novos projetos enquanto isso, e a linha de fábrica vai ter que seguir lá pelo pontilhado verde, né? Mas a gente primeiro montou um modelo teórico de como teria que ser o incremento dessa fábrica, depois a gente viu quais eram os problemas de interface que a gente precisava melhorar, depois a gente viu quais eram as pessoas envolvidas com essas interfaces para a gente agilizar o processo, depois a gente via como botar dentro da ferramenta a informação que a gente precisava para fazer fluir o processo entre as pessoas. E então esse modelo ele começou a receber dados práticos, primeira experimentação dos projetos, segunda experimentação dos projetos, e a gente foi melhorando, ou seja, o dado ajuda a entender o processo, que melhora o dado e assim por diante. Então a gente vai entrando num círculo virtuoso para que cada vez mais a gente possa incrementar o resultado da esteira. E aí, alguns resultados, que não importa qual indicador, mas a gente criou indicadores com o intuito de serem indicadores provisórios. Eu não estou muito seguro do que está acontecendo aqui, então vamos mais ou menos olhar esse número com esse número e vamos ver se esse indicador ajuda. E aí a gente ia percebendo que tinha um indicador que dava uma alavancagem para entender problemas de interface, e outros indicadores, eles mostravam flutuações do processo, mas não aonde estava a nossa questão de interface, ou interação entre pessoas e o sistema, etc., que a gente precisava melhorar. Então, o próprio processo de criar novos indicadores fazia parte da implementação desse PMO, né? E um indicador bastante interessante para a gente, chamado eficácia, que seria não só entregar a programação de fábrica no volume que eu preciso, mas a programação certa, para o momento certo, na entrega certa, que tem que se tornar o meu indicador de eficácia. E aí nós temos metas a cumprir agora para diminuir tempos de passagem e melhorar a qualidade da entrega do cliente. E aí como que a gente melhorou esses indicadores aí? Nós trabalhamos pessoas em primeiro lugar, e que é da natureza da Ocean, né? É um ambiente de pessoas de fato. Depois a gente reviu, enxugou e trabalhou e acelerou o processo e fez a aplicação de ferramenta. Nosso foco no projeto eram poucas palavras de ordem para que o método simples pudesse rapidamente se propagar entre áreas. Previsibilidade e rastreabilidade eram os drivers para a gente buscar a informação. Eficiência, eficácia e efetividade foram conceitos que a gente dividiu com cada área e a gente adequou o conceito para a área, né? Então, a minha eficiência se eu prometi 10 toneladas pintado, eu estou entregando 10 toneladas pintado. Ok. A minha eficácia, olha, da programação da semana que eu prometi 7 toneladas, desta semana prometido 7 toneladas, chegou 7 toneladas. Aí eu tenho eficácia. E a efetividade é o máximo que a gente vai chegar lá com o cliente. Se a programação está certa, adequada com o cliente, a data que eu botei nessa programação está fechada com o meu cliente de forma adequada e eu cumpri com tudo, eu fui efetivo porque eu entreguei valor no tempo que o cliente precisa. Então não é só passagem, mas o tempo do cliente. Trabalhamos as interfaces, ensinamos o contexto de puxar e empurrar, cada um vendo o seu indicador, percebendo o volume que vem na etapa anterior da esteira, como que ele teria que puxar outra área para acelerar o que ele faltava, né? E comunicação e compromisso. Então, tudo isso em troca de agentes de IA, né? Tinha sim um sistema eletrônico, o sistema eletrônico tem alguns elementos de IA para ajudar em alguns pontos de captura de informações, mas o mais importante era processo, pessoas, adequação disso. E agora, numa segunda rodada, nós vamos fazer implementações crescentes e virtuosas de inteligência artificial. Terminado o processo na fábrica, a gente entrou em contratos, mesmo fluxo, o mesmo contexto,
E aí a gente descobriu o quê? No cenário real, tá? Em um determinado projeto, tudo que está em vermelhinho aí eram itens com algum atraso com o cliente. E quem olhar os números, nós tínhamos atrasos de 2022. Então, itens de 2022 que ficaram presos em algum lugar, nos 18 mil projetos, 2023, 2024, tinha uma massa vermelha atrapalhando o nosso fluxo natural para a fábrica. E com 13 semanas de aplicação do que a gente fez na fábrica, começou 8 semanas antes, mas repetindo a mesma cadência e o mesmo esforço e o mesmo entendimento do conhecimento, nós derrubamos essa diferença de 56% dos projetos em atraso para um número de 5% dos projetos passando pelos books de planejamento em atraso. Tá? Então, assim, você pensar um projeto que em 3 anos não fez o que foi feito em 13 semanas. E a gente não fez por inteligência artificial. Nós fizemos com a inteligência das pessoas em cima de um processo simplificado. E aí chegamos nesses resultados que eu queria que fosse o provocador para a gente olhar a AI com cuidado, com carinho, mas sabendo que nós temos passos a seguir antes de qualquer implantação. Né? Então o que a gente conseguiu nas semanas 8 a 25? Semana 8, lá na contagem da fábrica, que eu peguei esse cacuete, é a 8ª semana mesmo do ano, tá? Então, a Systec chegou na semana 4, fizemos um laboratório, conversamos com as áreas, etc. e tal, chegamos a uma proposta de aplicação prática na semana 8, começamos a sua implantação na semana 8, na semana 12, a gente começou a colher os primeiros resultados, e na semana 19, eu migrei para trabalhar dentro do quadro da Ocean. A Systec segue ainda com o trabalho de consultoria e agora eu sou cliente, cobrador deles. É divertida essa parte. E aí nós fizemos a redução de 56% para 5% de books de projeto em atraso. Nesse mesmo período, incremento de 200% de itens em fabricação. O que é isso? É tudo que estava parado em algum lugar somado em um determinado momento, e tudo que estava parado em algum lugar, somado em outro momento, a gente conseguiu elevar essa quantidade de itens andando na nossa esteira em 200%. Aí isso tem a ver com a eficiência e não eficácia. Está passando volume, não necessariamente correto ainda. Né? E aí tivemos melhorias em logísticas de embarque, tivemos uma trajetória em curso. E para a gente comemorar agora no final do mês, tudo indica que vamos bater a meta mesmo. Nós vamos alcançar o dobro da produção Fabril em julho de 25, em comparação com o mês de lançamento da esteira, que foi março. Tá? Então, março, abril, maio, junho, julho. Em 5 meses, a gente está assim, em vias de comemorar o dobro da capacidade Fabril. E, internamente, né, criamos uma solução que é um sistema que mais ou menos já tinha a aplicação na empresa, mas não tinha uma fundamentação dentro do nosso fluxo de interface, e aí a gente foi validando as interfaces, né? E aí, tempo esgotado, estou no último slide. Solução interna para operacionalizar toda essa esteira, e isso feito de forma não generativa em primeiro lugar. Tá? Agora, com o apoio da Nexio, né, que é o braço da Ocean no Hub de inovação, a gente vai incrementar isso outra vez com a aplicação de inteligência. Aqui, só para os slides constarem, estarem na apresentação, algumas tecnologias que já estão disponíveis pela Ocean através desse Hub. Algumas delas têm aplicação prática no meio ambiente, outras na parte Fabril, outras em gestão de projeto, e praticamente todas elas em um grupo diferente de clientes. E aí eu espero que o tempo esgotado seja ainda com um tempinho para pergunta, ou eu gastei isso aí também? Vamos lá, Wagner, me conta o segredo aí. Vambora, vai dar. Temos aqui, só que esse horário aqui o pessoal já fica mais cansado com perguntas, né? Vamos lá. Pode deixar esse slide na tela, o pessoal ir anotando seus contatos, tá? Lembrando, tá, gente? Seguinte, na aba superior, pelo telefone tem 3 barrinhas, no computador tá escrito
palestrantes. Simples. Clicou nas 3 barrinhas, direito superior no telefone, vai aparecer ali palestrantes, um por um. Vai lá no Peter Mello, tem o link do LinkedIn dele ali, tem um link, todo mundo. Então se conecte, porque conexão, como eu falo, é tudo. Isso aí. Tem a pergunta aqui deixa eu ver de quem que era a pergunta. Do Carlos Guimarães. Diante desse cenário de rápida evolução tecnológica e dos perigos da adoção cega, como o gerente de projetos pode se posicionar para ser um agente de resiliência e cautela informada? Que habilidades ou mindsets são essenciais para que eles não apenas implementem, mas também questione e avalie criticamente o uso dessas tecnologias em seus projetos? Isso aí, vamos lá. Organização, paciência, resiliência são elementos fundamentais. Tem que ter o lado humano próximo das pessoas que estão ansiosas por tecnologia. É interessante quando um gerente de projeto que vai fazer esse tipo de implementação e ele está num ambiente que é específico do cliente, ele também traz experiências anteriores em áreas tecnológicas também. Então eu tenho um certo... na minha carreira, eu construí, por ter passado pela área de TI, pelas áreas de mineração, óleo, gás, naval, etc., eu flutuo melhor na diferença de comunicação que tem entre as áreas, né? Então, eu viro para o pessoal do Hub de Inovação, eu digo, não vem prometer tudo isso aí não, que não rola. Eu viro para o pessoal lá de projetos da área da fábrica e digo, cobra mais esses caras, porque esse sistema já tinha que estar fazendo isso. Né? Então, o gerente de projeto que tem um bate-cinto bem completo e ele passou por 1001 alternativas, ele vai ter um pouquinho mais de jogo de cintura para dizer, gente, muita calma nessa hora e corre desse lado aqui que também precisa. Né? Então, eu sou um provocador desde o primeiro dia de trabalho dentro da Ocean, eu chego lá e já estou perguntando para a TI por que aqui não se usa o SharePoint na extensão que eu já vi usar em outro lugar. Não, está aqui disponível, pode usar do jeito que você quiser, ok, eu já abro o grupo, já chamo o pessoal para fazer uma conexão do Planner com o SharePoint, com o e-mail que eu estou puxando do outro lado. Né? Então, eu vou pegando elementos tecnológicos e vou testando como é que a empresa o aplica, vou provocando outras pessoas. Né? Aí ela me pede, Peter, me manda essa apresentação aí da evolução da esteira, né? Olha, manda lá no e-mail. Mando no site do projeto, que há 2 semanas atrás não existia. Né? Então, você tem que... provocar o desejo pela tecnologia, você tem que ensinar a empresa a se preparar em termos de orçamento, em tempo de implantação para fazer esse tipo de passagem, mas você tem que ir provocando as pessoas, os indivíduos nas mais várias posições que você tiver condição de encontrar, para que elas também fiquem curiosas, cobrem, façam exigências para o ambiente corporativo. Né? Então, assim, é muito difícil, qualquer transformação digital é um parto, né? E isso vale para quem implantou um RP no passado, vale para quem vai implantar IA no futuro, para quem está usando os RPAs. Né? Tem que ter um bom plano em volta, tem que ter patrocínio, tem que ter os momentos de ressequenciamento, de realinhamento, né? Até FEL entra num negócio desse, né? Faz aí um momento de ideação, termina o portão, combina com todo mundo o que vai chegar depois, entra numa segunda etapa do FEL, faz um plano protótipo para alguma parte da empresa e não tudo, né? Então, assim, use o seu bate-cinto de gestão em projeto, trate qualquer implantação de tecnologia como um projeto similar a uma implantação de engenharia, de fabricação, qualquer outra coisa, né? Mas com um viés de análise de risco. Né? Vai lá na apresentação do Guilherme Lima, pega o lado filosófico lá de Aristóteles e como fazer as perguntas fundamentais, encaixa melhor o entendimento dos riscos de projeto e as oportunidades que estão ali amarradas, né? E, cara, boa sorte. Né? É muita coisa para a gente instituir tecnologia.
E nesse projeto mesmo da Ocean tinha muita cobrança, né? Pô, Peter, mas quando é que esse indicador aparece? Muita calma nessa hora, cara. Vamos maturar esse indicador aqui, porque talvez eu tenha que matar ele para botar um novo. Ah, mas não dá para pegar essa informação com essa outra e com essa outra? Dá, cara, mas a gente nem está entendendo essa primeira aqui ainda, né? Então vamos trabalhar na propagação da informação antes de crescer com o volume, né? E aí quando eu virei para os meus imediatos, eu falei o seguinte: o que você quer que eu faça nos próximos dias? E ele me deu uma planilha de coisas, eu peguei de volta e falei o seguinte: cadê seu top 5? Não, Peter, não é top 5 não, tem 50 aí. Eu digo, não, é top 5 sim. Tá? A gente funciona assim, eu tenho que priorizar, eu tenho que comprovar que eu estou avançando no priorizado, depois eu pego alguma coisa lá de baixo. Se tudo é prioridade, nada é prioridade, né? Então, a gente está fazendo até esse delineamento. Ó. Nós temos 10 grandes objetivos, mas eles estão particionados em três objetivos, e cada objetivo tem 5 grandes atividades para a gente alcançar aqueles objetivos. E aí tem que ter essa mensuração aí, esse meio de campo aí para fazer com calma. Maravilha, resposta completíssima. Marcelo Dutra, com tantos projetos em andamento, quais softwares você recomenda para que o PMO acompanhe os marcos e tenha visibilidade estratégica? Essa solução, tem duas perguntas aqui. Pô, você quer que faça as duas? Ele fez mesmo. Pode, faz as duas, isso. Então a primeira, você tá clara? Quer que repete? Sim. Não, pode responder a primeira. Isso. Acho melhor, não? É que eu acho que eu sei o que ele vai perguntar em seguida. Eu vou amarrar as duas coisas. Então vai lá. Essa solução também deve contemplar todo o ciclo de vida dos projetos e permite integração com o ERP para o controle da execução financeira. Existe algum que atenda bem a esses requisitos? Então, você vai entrar no mercado, vai abrir um bid, né? Você vai fazer uma concorrência para aparecer uma ferramenta que cuide de tudo isso, e vai aparecer um monte de fabricante, um monte de consultoria, um monte de opção, e muitas delas podem até ser verdade, muitas, mas não tão muitas, podem até ser verdade, mas todas elas vão depender de bons projetos, boas amarrações, alinhamento de processos e pessoas antes de mais nada, né? E eu já passei por várias ferramentas com várias dificuldades e com graus de implementação diferentes, né? Então, se você falar de ferramentas normais de mercado, né, vai aplicar um Office 365 com a parte de Project Server, com o Project Online e as automações com Power Automate e os Forms, aquela coisa toda, dá para fazer coisa muito interessante nesse contexto. Mas depende também até do tipo do projeto e envergadura, né? Assim, eu que trabalho com cronogramas complexos, eu vou falar publicamente, sempre. O projeto que passa de 5.000 linhas e dá conta de 5.000 linhas é porque esse cronograma não tem recurso aplicado, não faz conta financeira, não tem materiais, e a lógica é praticamente sim ou não, está ligado ou não está ligado. Porque na hora que você precisar de uma correlação do seu RP financeiro, dos dados que você extraiu, a parte da qualidade, em que ponto que você está, que planejamento foi entregue para o cliente, aprovado no sistema do cliente, para trazer a informação de volta e rodar em um cronograma integrado, não roda, né? E também posso falar isso publicamente. Nós usamos o Microsoft Project amplamente na Ocean. Só um dos projetos, nós temos mais de 12 planejadores, outro projeto tem mais, são quase 30 planejadores no andar de planejamento, e usam o Project na sua rotina, mas tudo que a gente junta para consolidar, roda no sistema que a empresa desenvolveu para fazer o ciclo completo, e parte do replanejamento nós estamos levando para a ferramenta que eu tanto já apresentei aqui, que é o Spider, que é a minha ferramenta de coração. Então, é uma ferramenta difícil de botar para 30 planejadores, mas é uma ferramenta que calcula tudo muito bem. Então, se eu pego dados do meu sistema interno da empresa e levo para o Spider, e lá dentro eu trago desafio de restrição de custo, de pessoa, de material, e eu faço balanceamento, faço otimização, eu tenho então ganhos,
e esses ganhos eu retorno para o meu sistema que vai correr todo o fluxo. Ponto exato da nossa implantação agora. Alguns já conhecem a ferramenta, já viram alguns resultados de protótipo, mas a aplicação consistente da ferramenta que eu já conheço há 20 anos vai levar ainda 3, 4 meses de interação com o sistema externo, porque você tem que fazer índices conversarem com índices, né? Ou seja, né? Você tem que padronizar a forma de escrever uma tarefa, forma de medir a tarefa, para então integrar ela, né? Agora, dá para fazer? Dá. O nosso sistema interage também com o RP corporativo. Tem problemas que tem que rodar em API, que está em nuvem, não chega na velocidade que a gente quer, tem replanejamento dentro do Oracle para atender a mudança do sistema, tem alteração do sistema para melhor mandar a informação para o Oracle. Isso é eterno, né? O projeto vai mudando, o cliente vai mudando, as cobranças vão mudando, o sistema tem que ir rápido junto, né? Mas, sim, é possível implementar um sistema ponta a ponta e manter controles mais adequados de projetos, né? Prova disso são 13 semanas, 18 mil projetos, dos quais 56% deles estavam com algum grau de criticidade nos books de planejamento. Então estamos falando aí de mais ou menos 9 mil projetos, e eles todos foram realinhados com uma sequência de trabalho de pessoas, não foi só botar no sistema e ajustar, não teve agente inteligente para fazer isso. Delineamento, gente. Delineamento é abrir um modelo 3D de uma plataforma, entender aonde que tem um problema que tem que ser resolvido, descobrir o tamanho da tubulação que tem que ser cortada, qual é a estrutura que tem que ser feita no local, qual é o material que chega, testar no modelo 3D, eventualmente mandar o cara a bordo para validar a informação que foi vista no modelo 3D, aí depois entra para suprimento, para chegada, programação, fabricação, empacotamento, chegada na beira do mar, né, vamos chamar assim, né? Aí tem que vir equipe de helicóptero, que tem grupo limitado de gente para fazer embarque, embarcação que vai trazer o equipamento a bordo, cada um anda no ritmo, né? Um anda em 8 horas, chegou do outro lado, o outro leva uma semana, você tem que fazer tudo se encaixar, né? E aí, a bordo, você termina o projeto, né? Então, a gente, nesse caso, precisa desse ciclo de vida completo. A gente estava em 80% desse ciclo quando eu cheguei, a gente está em 95% desse ciclo agora, e esses 5% restantes vão ser um parto. Pode apostar ainda. Maravilha, viu, meu amigo? E é o seguinte, para a gente fechar aqui, ó, Camila Mello. Primeiro tem várias parabenizações aqui, né? Ana Paula, Nilceia, Ana Paula Melati, Camila Mello, Raquel, Fernanda, aqui ó, já ia falar aqui que o Marcos Posse, quando você começou a falar do Spider, ele deve estar assim, deve ter pulado lá, né? Porque é outro que é apaixonado com o Spider também. É isso aí, A Camila perguntou o seguinte, e como enxerga que o GP deve acompanhar seu dia a dia? Ou acha que seus projetos já falam por ele? Não, nenhum projeto fala pelo gerente, e ao mesmo tempo, o dia que seus projetos precisarem muito pouco de você, você foi o melhor gerente que você podia ser. Né? Então, a gente tem que ir por camadas. Às vezes você vai trabalhar numa esfera mais alta, com alta direção, com grandes objetivos e clientes. Às vezes você tem que preparar alguém próximo seu para ser capaz de segurar a ponta com essa turma e você descer níveis com a sua equipe para você entender o que está na ponta, está doendo, né? Então tem hora que você entra no operacional, tem hora que você entra no tático, tem hora que você está no estratégico, mas você tem que acreditar que no longo prazo você é a estratégia, você ensina a sua equipe a ser tático e aprender estratégia também, e o operacional você treina eles para serem bons na operação e se prepararem para serem táticos, porque é outra característica que eu acho que é fundamental para o gerente de projeto. Ele tem que estar preparado para fazer as pessoas que estão com ele crescerem juntos.
e você só vai para um novo bom projeto se você deixar alguém bom no seu lugar, né? Então, eu tive em 19 cidades, trabalhei nos projetos mais diversos em todos os lugares. Uma coisa que eu realmente me orgulho é, a maioria, não vou dizer todos, a maioria dos meus chefes, ex-chefes, clientes e etc., dos projetos que eu venho tocando lá desde 2010 até hoje, estão na minha linha de contato número 1, a gente troca ideia, a gente fala dos projetos atuais. Eu tive uma startup onde eu fiz tentativas no mundo de AI que esbarraram com a pandemia, e eu fui patrocinado por ex-patrões em anos a fio de projetos atrás, né? Então, eu acho que isso fala por si quando você vai construindo esse caminho onde você puxa outras pessoas com você. Maravilha, viu, Peter? Cara, muito bom. Quero deixar aqui, né, primeiro a nossa gratidão por você estar conosco e todo ano trazer um conteúdo tão relevante como esse. E quero deixar aberto aqui agora para você fazer as considerações finais, despedir dessa turma maravilhosa que está com a gente, das pessoas que vão assistir a gravação, porque a maior parte das pessoas ainda elas assistem a gravação do evento, né? Então fique à vontade. Outro dia eu recebi um e-mail de uma pessoa que estava vendo a ConaGP 3, né? No site Gestão de Projetos aqui, né? Graças à gentileza do Wagner, essa parceria de tanto tempo, né? Esses meus vídeos eu também tenho no meu site, né? Então, inclusive está faltando o GP7 lá, né? A gente é igual o TV a cabo, né? A gente tem o lançamento mundial, depois tem o lançamento premium, o lançamento pago, aí depois chega no cabo, depois vai para a TV aberta, né? Então, já tem lá no Gestão em Projeto, quando a GP 3, 4, 5, 6, falta 7, 1 e 2, eu sei que você me entregou, eu que não achei nos meus guardados, para botar lá também, né? E outro dia desses, alguém mandou um e-mail para discutir um tema do terceiro ConaGP, né? E então isso que eu acho maravilhoso da troca de ideias, da gente florescer com discussões. O que não veio em pergunta agora pode chegar pelo WhatsApp, pode chegar pelo e-mail, eu tento dar atenção, né? Eu estou com dificuldade de acompanhar meus e-mails pessoais, mas eu sempre dou uma passada lá e respondo quando eu posso. E outra coisa, se eu não responder e-mail pessoal em uma semana, pode apostar que ele caiu num lugar que eu nunca mais vou ver, né? Eu trabalho com esse... o padrão da empresa eu respondo tudo que chega na minha caixa em 48 horas. Não importa o nível de quem mandou na empresa... Se é relevante, está para mim, eu vou responder em 48 horas. Eu sempre fiz isso a minha vida toda. E me organizo para isso. Aí quando vai para casa, não dá para manter as 48 horas. Aí, então o trabalho lá é uma semana. E o que eu perder nessa semana, pode mandar de novo, reclamar. Peter, você não me atendeu na semana passada, né? E aí eu vou dar atenção no e-mail pessoal também. Bom, você falou considerações finais, né? Eu quero também agradecer ao ConaGP por esse espaço sempre que vocês me deram. Fico sempre feliz de ter contribuído aí com a formação desse Instituto de Inteligência e Propagação de Conhecimento Drummond e companhia. Eu fico sempre lisonjeado, né, de saber que a gente tem um espaço, as pessoas continuam perguntando e trazendo coisa e tal. E aí eu vou aproveitar para fazer um agradecimento geral na ideia do propagar, né? Eu tive 3 grandes mestres que me trabalharam na minha formação, estrangeiros, e tive parceiros no Brasil que também foram extremamente fundamentais na minha carreira. E uma vez que eu estava querendo agradecer um desses estrangeiros, né, que o cara já estava com 97 anos, né? Foi fundador do PMI número 6. Eu queria agradecer para ele por tudo que ele já tinha me dado suporte na vida, etc. E tal. Eu falei, qual é a melhor forma de eu agradecer tudo que você já me deu? Ele falou, a forma de fazer isso é simples. Pay it forward, ou seja, passe para frente, né? Então, Russell Archibald foi meu primeiro grande mestre pela idade, 97 anos, fundador do PMI, me ajudou inclusive com a minha startup em 2017, né? Então, quase... 40 anos depois dele fundar o PMI, né? Ele estava lá falando comigo sobre uma startup em cronogramas. Depois o Ed Fern,
americano, que me ensinou muito sobre gestão de risco, e me apresentou ao Vladimir, que é o russo que me trouxe o Primavera, né? Então, esse é o Spider, olha, eu falando agora do Primavera. Corta, volta atrás. Então, o Vladimir, o matemático que criou o Spider, né? Então, essas são as minhas 3 figuras internacionais. E no Brasil, eu devo muito as minhas interações ao Marcos Posse, né, que não quis me fazer uma entrevista sobre AI para eu completar algumas ideias aqui neste evento, mas ele sempre troca ideia comigo, então dei a bronca e o agradecimento, e ao Jefferson, que já foi meu chefe na Petrobras, já foi meu parceiro em projetos em outras empresas, já escreveu coisa comigo, já trabalhou com o Spider em múltiplos cenários, né, por conta desse esforço com essas pessoas, eu sempre tive essa ideia, né? Tem que fazer o pay it forward, e esse negócio do PMI às vezes cansa um pouco, porque você fica muito distante de certos grupos de estudantes e outras oportunidades, e aí esse trabalho da Drummond é fantástico, e por isso que eu favoreci você nos últimos 3 anos e não participei em palestras, eu já não participo de palestras do PMI desde 2018. Então, meus agradecimentos aí a todo mundo. Maravilha, Peter. Gratidão, cara. Eu tenho assim, eterna gratidão por você, ao Marcos, ao Boiadjan, Heloísa Magrin, que são mais alguns também, não vou falar todo mundo aqui agora, que acreditaram, né, no nosso projeto desde o início, e pode contar sempre com a gente. Estamos aqui à disposição e temos certeza que ano que vem estaremos juntos novamente. Um evento que vai ter mais novidades aí, contando que agora, daqui para frente, a tendência é que ele seja híbrido continuamente, já fechamos a parceria. E nos encontraremos amanhã, caso você consiga, no seu tempo aí, participar com a gente, que tem um dia todo ainda de evento, tá? Muito bom, obrigado aí, gente.